Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Você já percebeu que algumas pessoas têm uma clareza inabalável do caminho e parecem atrair as oportunidades certas, enquanto outras navegam sem rumo? Isso não é mágica nem sorte, é a sincronicidade que surge quando a visão de futuro e o propósito estão alinhados e orientam suas decisões diárias. Hoje, vamos entender como a visão de futuro de sua empresa pode se unir ao propósito, criando uma força inabalável e constante geradora de mudanças positivas. Prepare-se para descobrir como alinhar o propósito da organização com o futuro que ela deseja construir. Vamos começar. Como já falamos em vídeos anteriores aqui no canal, existe o que chamo de catraca de ouro, ou seja, líderes produtivos, são eles que fazem essa conexão. Para ajudar esses líderes que realmente desejam fazer a diferença, construímos um roteiro com 4 pilares. O primeiro é compreender o poder incomparável do propósito. O segundo é a força da visão de futuro com significado. O terceiro é saber como superar as resistências, ou seja, os obstáculos. E o quarto é saber integrar propósito com a visão de futuro. Vamos ao poder incomparável do porquê. Segundo Simon Sinek, e eu concordo com ele defende que o ponto de partida para qualquer liderança inspiradora é a clareza do porquê. O porquê é o propósito, a causa ou a crença fundamental que impulsionam pessoas e organizações. É a razão de ser, a essência. Não é sobre o que você faz. Isso é o produto. Nem o como você faz. Isso é o processo. Mas o porquê você faz, o que você faz. Isso sim é o significado. O porquê está no centro, é a essência. Depois é que vem o como e o que são chamadas camadas externas. Isto é, superficial. Significa que não são forças impulsionadoras por si só. Isso se alinha com o que a biologia do nosso cérebro fala e demonstra. O porquê conecta com o nosso sistema límbico, a parte do cérebro responsável pelos nossos sentimentos, decisões, confiança e lealdade. Já os comos se refere a valores e princípios e os o quês a produtos e serviços se conectam ao nosso neocórtex, a parte racional do nosso cérebro. Grandes líderes e organizações inspiradoras se comunicam de dentro para fora, ou seja, do porquê para o como e finalmente chegando ao quê. Isso gera lealdade e confiança. As pessoas não compram o que você faz, mas sim por que você faz. A liderança que inspira contrasta drasticamente com a que manipula. Manipulações como promoções ou o próprio medo geram relações transacionais de curto prazo, mas não constroem a fidelidade duradoura, que nasce da confiança de um propósito bem compartilhado. Para uma cultura robusta, contratem pessoas que acreditam no que vocês acreditam. Elas trarão paixão e lealdade, transformando sua organização. Pense nas roupas da Patagônia. O porquê deles vai muito além de vender roupas de aventura. O propósito da Patagônia é: estamos no negócio para salvar nosso planeta natal. Esse porquê é tão claro que guia todas as ações, desde a escolha de materiais sustentáveis e o investimento em reciclagem, até as campanhas de ativismo ambiental. Eles não apenas vendem jaquetas, eles vendem a crença de um futuro sustentável. E é por isso que seus clientes são incrivelmente leais e seus funcionários são apaixonados.
eles compram o porquê da Patagônia, não apenas suas roupas, ou seja, seus produtos. Agora, vamos ao segundo pilar, a força da visão de futuro com significado. Viktor Frankl, criador da logoterapia, nos ensina que a principal motivação humana é a busca por sentido. A experiência de Frankl nas condições mais desumanas do Holocausto relevou uma verdade poderosa. Aqueles que conseguiam vislumbrar um porquê para viver no futuro tinham uma chance muito maior de sobrevivência. Em situações extremas, como nos campos de concentração, a crença em um pedaço do nosso futuro, ou seja, em um alvo, é um pré-requisito indispensável para a saúde mental e a sobrevivência. Como líderes, devemos ter e incutir essa mesma crença, mostrando para onde estamos caminhando e por que essa jornada é tão importante. Frankl também fala da noodinâmica, que é uma tensão saudável entre o que já alcançamos e o que ainda devemos alcançar. Essa dinâmica existencial é crucial para despertar a vontade de agir com significado. Precisamos desafiar nossas equipes com um sentido em um potencial a ser cumprido. O consagrado filósofo Nietzsche já falava: quem tem um porquê viver, aguenta quase qualquer como. Precisamos entender que a autorrealização não é uma causa direta, mas sim um efeito colateral da autotranscendência. E a autotranscendência vem da nossa capacidade de projetar-se no futuro, de ter um alvo, de sentir que algo depende da gente. Esse significado especial que damos ao futuro é o pré-requisito indispensável para o aumento do engajamento, do compromisso e da resiliência para enfrentar os obstáculos. Mesmo diante das maiores adversidades, podemos cultivar o otimismo. Isso significa transformar criativamente os aspectos negativos da situação vivida em algo positivo, o sofrimento em conquista, a culpa em oportunidades de mudança e a transitoriedade em um incentivo para ações responsáveis. Sua liderança deve e pode guiar a equipe a ver os desafios como oportunidade de crescimento. Esse é o seu principal papel. É aí onde ela se torna uma liderança inspiradora. Um exemplo vibrante disso é a SpaceX, de Elon Musk. A visão de futuro deles não é apenas lançar foguetes, é tornar a humanidade multiplanetária. É um porquê grandioso e uma visão de futuro que inspira milhares de engenheiros e cientistas a trabalharem em condições de extrema pressão. Eles enfrentam explosões, falhas e ceticismo em massa. Mas a crença de um futuro onde a humanidade pode habitar Marte deu a eles um significado, uma noodinâmica, a tensão saudável entre o que já alcançaram e o que ainda devem alcançar, que impulsiona a equipe a superar todos os desafios que parecem muitas vezes impossíveis. Essa visão coletiva de um futuro significativo é o verdadeiro combustível. Agora, vamos ao terceiro pilar: saber como superar a resistência. Na obra Guerra da Arte, de Steven Pressfield, ele nos apresenta a resistência como uma força destrutiva e a mais tóxica do planeta, que se alimenta do nosso medo e se manifesta de diversas formas: procrastinação, adiar o que é importante, dramatização, criação de problemas para chamar a atenção, vitimização, manipular os outros para evitar responsabilidade, autofuga, uso de substâncias para aliviar a sua própria ansiedade e a falta de autoconfiança. Essa força faz parte da natureza humana,
e aflora sempre que consideramos uma ação de longo prazo que trará um bem real para nós ou para os outros. A resistência tem as seguintes características que devemos saber, pois ela é o verdadeiro inimigo a ser dominado. Digo dominado, porque, primeira grande característica, ela é invencível. Não pode ser vista, tocada, cheirada ou ouvida, mas pode ser sentida como um campo energético irradiando-se de um trabalho em potencial. Ou seja, como se pode vencer um inimigo que a gente não pode nem vê-lo, nem conseguir ouvir as suas ações? Então, nessa batalha, ele se torna um inimigo invencível. Então, a primeira característica que nós devemos reconhecer sobre a nossa resistência, que está dentro de todos nós, é essa característica da invencibilidade. A outra é que ela é interna. Surge em nosso interior, tem geração própria e perpetua-se por si mesma. É o inimigo mais íntimo nosso. Depois, ela também é insidiosa. Dirá qualquer coisa para impedir o trabalho. Cometerá perjúrio, inventará, falsificará, seduzirá, intimidará, adulará. Ela é multiforme, assumindo qualquer forma com um único objetivo: lhe afastar da sua verdadeira execução de excelência. Ela também é implacável, como um exterminador ou um animal predador. Não pode ser chamada à razão e só compreende a sua própria força. É uma máquina de destruição com um objetivo único: impedir-nos de realizar o nosso trabalho e o nosso propósito com excelência. Ela também é impessoal. Não está interessada em atacar ninguém pessoalmente. Age com indiferença e contra todos. É também infalível, como uma agulha magnetizada. Sempre apontará para a vocação ou a ação mais importante que nós queremos realizar. Quanto mais importante uma vocação for para a evolução, mais forte será a sua resistência. Ela também é universal. Todo ser humano luta contra ela. Tem também a característica de nunca dormir. O medo não nos abandona, exigindo que a batalha seja travada a cada novo dia. Outra característica é que ela sempre joga para ganhar. Seu objetivo é matar o gênio criativo, a nossa essência, o nosso dom único como indivíduo. Alimenta-se do nosso medo. Não tem força própria. Cada gota de sua seiva vem do nosso medo. Dominar esse medo pode torná-la mais fraca, mas jamais vencê-la. Atua em uma única direção: obstruir a ação apenas de uma esfera inferior para uma esfera superior, manifestando-se quando buscamos seguir uma vocação para iniciar grandes projetos ou evoluir para um patamar moral e ético ou até mesmo espiritual superior. É mais forte na reta final. O perigo é maior quando a linha de chegada está à vista. A resistência organiza o seu último ataque neste momento para nos derrotar. Curiosamente, Steven diz que o medo nos diz o que devemos fazer. Quanto mais medo temos de uma tarefa, mais importante é esta tarefa para a nossa evolução. A resistência é diretamente proporcional ao amor que se tem pelo projeto. Como líderes, precisamos adotar uma mentalidade profissional e cultivá-la em nossas equipes. O profissional
se dedica diariamente ao trabalho, age apesar do medo, não aceita desculpas e busca o domínio da técnica. Ele se distancia do seu próprio ego, não levando o sucesso ou o fracasso para o lado pessoal, validando-se apenas internamente. Devemos incentivar a autenticidade e não a unanimidade. Focar em fazer o trabalho pelo próprio trabalho e pelo sustento que a atividade em si proporciona, em vez de buscar validação no externo, agradar a todos buscando pela unanimidade. Essa autenticidade fortalece a liderança, o senso de propósito e a proatividade, desde que seja construída na base da confiança e da humildade. Lembrem-se, a resistência é mais forte na reta final e é invencível, portanto, estejam sempre em alerta. Pense na autora Jenny Porter. Antes de se tornar um fenômeno global, ela enfrentou uma resistência monumental. 12 editoras rejeitaram seu manuscrito. Imagine o medo, a dúvida, a tensão para desistir. Mas ela cultivou uma mentalidade de profissional. Ela acreditou no seu porquê, de contar aquela história. Agiu apesar do medo. Não aceitou desculpas e continuou persistindo. A força da resistência tentou derrubá-la na reta final, quando as editoras recusavam. Mas a sua dedicação e o amor pelo projeto a fizeram superar, transformando uma ideia rejeitada em uma das maiores sagas literárias e cinematográficas da história. Juntos, os 3 primeiros pilares sustentam o quarto: saber integrar o propósito com a visão. Chegamos ao quarto e último pilar, que amarra tudo: saber integrar o propósito com a visão. Este é um roteiro prático para qualquer liderança que deseje o sucesso. Primeiro passo: articulem o porquê da sua organização. Como líderes, a nossa tarefa é descobrir e articular o porquê da empresa. Ele não é inventado. Ele está na própria história da organização e, portanto, precisa ser revelado. Ele já existe em sua essência, moldado por suas experiências e valores. Comunicar isso de forma clara e consistente é o primeiro passo para inspirar lealdade e confiança. O segundo passo: construam uma cultura de confiança. Uma equipe não é apenas um grupo de pessoas que trabalham juntas, mas um grupo que confiam umas nas outras. Isso se constrói ao contratar pessoas que acreditam nos mesmos valores e propósitos da organização, cultivando um ambiente onde todos se sentem parte de algo maior. O terceiro passo é conectar o propósito à visão de futuro. A visão deve ser a concretização tangível do propósito. Como Frankl nos mostra, ter um sentido em potencial a ser cumprido no futuro é vital. Alinhe as metas de longo prazo da empresa com essa causa maior, tornando cada esforço um passo em direção a um futuro significativo. Liderem com inspiração, não com manipulação. Evitem incentivos de curto prazo que apenas geram transações. Em vez disso, inspirem suas equipes ao viver e comunicar autenticamente o propósito da empresa. A realização duradoura surge não da busca pelo sucesso, mas do serviço a uma causa maior. Quinto passo: promovam a ação e a mentalidade profissional. Encorajem suas equipes
a agir como profissionais, superando a resistência interna com disciplina e foco. O trabalho diário, a dedicação à técnica e a busca pelo domínio da excelência, mesmo diante do medo, são essenciais para manifestar o propósito no mundo. E sexto, incentivem a autotranscendência e o otimismo. Mostrem que o sofrimento e os desafios podem ser transformados em conquistas. Encorajem a equipe a encontrar o sentido, não apenas no sucesso, mas também quando enfrentam as adversidades e contribuem para algo maior que os seus próprios desafios. Um exemplo notável de uma empresa que integra propósito e visão é a Microsoft, sob a liderança de Satya Nadella. Antes dele, a Microsoft era vista como uma gigante estagnada. Nadella articulou um novo porquê: empoderar cada pessoa e cada organização no planeta a conquistar mais. A visão de futuro se alinhou a isso. Uma empresa de nuvem e dispositivos móveis em primeiro lugar e focada na IA, mas com uma cultura de mentalidade de crescimento. Ele construiu uma cultura de confiança ao promover a empatia e a aprendizagem contínua dentro do ambiente organizacional. Conectou o propósito à visão de futuro, ao focar em soluções que realmente empoderavam os usuários e as empresas. Liderou com inspiração, tirando o foco da rivalidade interna e promovendo a colaboração. E, finalmente, incentivou a autotranscendência, ao desafiar equipes a inovar para um impacto global. O resultado é uma Microsoft revigorada, com um valor de mercado recorde e uma cultura que realmente integra propósito e visão. Quando líderes traduzem visão de futuro e propósito em hábitos e rituais, as equipes ganham disciplina e confiança. Isso resulta em desempenho consistente e uma cultura de responsabilização duradoura. Agora, me conta nos comentários como está a catraca de ouro da sua empresa hoje. Travada, girando bem ou acelerando? Se este conteúdo te ajudou, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Gratidão, gratidão e gratidão. Até o próximo vídeo.